Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas estava vazio por dentro. Decidiu se vestir de morador de rua para encontrar amor verdadeiro. Até que uma faxineira pobre parou na calçada e fez algo que nenhuma mulher rica jamais havia feito por ele. O que aconteceu depois chocou a todos. Leonardo estava parado na frente do espelho do seu closet gigantesco, olhando para as dezenas de ternos caros pendurados como soldados em fileira. Tinha tudo o que qualquer pessoa podia sonhar ter, mas por dentro se sentia como um deserto. Mulheres apareciam na vida dele todo dia, sempre interessadas no cartão de crédito, nunca no coração. Preciso descobrir se existe amor de verdade neste mundo, ele murmurou sozinho, passando a mão pelos cabelos. A decisão que tomou naquele momento parecia loucura, mas era a única forma de ter certeza. Ia fingir ser outra pessoa, ia viver como quem não tem nada para ver se alguém o amaria pelo que realmente era. Desceu para o porão da mansão e pegou roupas velhas que usava para jardinagem. Sujou tudo com terra, rasgou alguns pedaços, bagunçou o cabelo. Quando olhou no espelho novamente, nem ele mesmo se reconhecia. Parecia qualquer pessoa comum, lutando para sobreviver. A escolha do local não foi por acaso. Na frente do prédio comercial onde sua empresa funcionava, sempre passavam centenas de pessoas todo dia. Se ia testar a humanidade, que fosse no lugar onde mais gente transitava. Leonardo se sentou na calçada, encostado na parede, e colocou um boné velho na frente, como se estivesse pedindo ajuda. As primeiras horas foram devastadoras. Pessoas passavam por ele como se fosse invisível. Algumas olhavam com nojo, outras desviavam o olhar completamente. Um homem de terno até fez comentários maldosos sobre gente que não quer trabalhar. Leonardo sentiu uma tristeza profunda, não por ele, mas por descobrir como o mundo tratava quem precisava de ajuda. O sol estava ficando mais forte quando ele viu uma mulher correndo pela calçada. Estava claramente atrasada, carregando uma bolsa simples e olhando o relógio no pulso. Ela passou direto por ele, mas alguns passos depois parou. Leonardo viu quando ela se virou e caminhou na direção dele. "Desculpa, eu vi você aqui e..." Ela disse um pouco ofegante. "Você está bem? Precisa de alguma coisa?" Leonardo levantou os olhos e se deparou com o rosto mais genuíno que já tinha visto. Não havia pena falsa ali, nem superioridade. Havia preocupação verdadeira, como se ela realmente se importasse com um completo estranho. Estou passando por uns problemas, ele respondeu, tentando fazer a voz parecer mais fraca. Não tenho onde ficar. A mulher abriu a bolsa sem hesitar. Tirou algumas notas amassadas e ofereceu para ele. Não é muito, mas deve dar para você comprar algo para comer. Tem uma padaria ali na esquina que vende pão bem barato. Leonardo ficou olhando para o dinheiro na mão dela. Sabia que aquelas notas provavelmente representavam o lanche dela, talvez até a passagem de volta para casa. O gesto foi tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que ele sentiu os olhos marejarem. "Obrigado", ele disse pegando o dinheiro. "Você não precisava... Todo mundo precisa de ajuda às vezes", ela interrompeu com um sorriso. "Meu nome é Letícia." "E você?" "Leonardo." Ele respondeu automaticamente sem pensar em inventar um nome falso. "Leonardo, eu trabalho aqui neste prédio. Passo aqui todo dia. Se precisar de mais alguma coisa, me procura, está bem? Não tenho muito, mas sempre dá para dividir." Letícia olhou o relógio novamente e fez uma careta. "Nossa, estou super atrasada. Mas foi bom te conhecer, Leonardo. Cuida de você, tá?" Ela saiu correndo em direção à entrada do prédio, e Leonardo ficou ali, segurando as notas e tentando processar o que havia acabado de acontecer. Nas últimas horas, dezenas de pessoas bem vestidas e com dinheiro no bolso haviam passado por ele sem nem olhar. Letícia, que claramente não tinha muito, parou, ofereceu ajuda e ainda se preocupou genuinamente. Leonardo guardou o dinheiro no bolso, mas não era o valor que importava. Era o que aquele gesto representava. Pela primeira vez em anos, alguém havia demonstrado bondade real, sem esperar nada em troca, sem saber quem ele era, quanto tinha no banco, que carros dirigia. Ficou na calçada pensando sobre Letícia, a forma como ela falou, simples e direta. Como ofereceu ajuda sem fazer perguntas invasivas ou julgamentos. Como prometeu passar ali todo dia caso ele precisasse de mais alguma coisa.
Isso não era normal no mundo onde ele vivia. As horas passaram devagar, mas algumas pessoas deram moedas, sempre jogando de longe, como se ele fosse contagioso. Mas nenhuma parou para conversar, para perguntar seu nome, para tratá-lo como ser humano. Só Letícia havia feito isso. Quando o movimento começou a diminuir, Leonardo se levantou e caminhou até a padaria que ela havia indicado. Comprou um pão com o dinheiro dela, mais por simbolismo que por fome. Enquanto comia, pensava em como aquela experiência estava sendo reveladora. Voltou para casa no final do dia com a mente fervilhando. A empregada perguntou onde ele havia estado, estranhando a aparência dele, mas Leonardo desconversou. Subiu para o quarto e ficou olhando pela janela, pensando em Letícia. Ela disse que passava ali todo dia. Disse que se ele precisasse de ajuda, era só procurar. Havia sinceridade na voz dela que Leonardo nunca tinha escutado antes. Decidiu que ia voltar no dia seguinte. Precisava conhecer melhor aquela mulher que havia parado na correria da vida para ajudar um estranho. Enquanto tirava as roupas sujas, Leonardo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Talvez existisse bondade real no mundo. E talvez ele tivesse acabado de encontrar. Leonardo chegou na calçada bem cedo, vestido com as mesmas roupas sujas do dia anterior. Sua mente estava inquieta desde que acordou, pensando no encontro com Letícia. Sentou no mesmo lugar e esperou, observando o movimento de pessoas que começavam a chegar para mais um dia de trabalho. Quando viu Letícia se aproximando, sentiu o coração acelerar. Ela vinha caminhando mais devagar hoje, sem a pressa desesperada de antes. Ao avistar Leonardo, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que ele nunca tinha visto dirigido a ele antes. «Leonardo, você está aqui ainda», ela disse parando na frente dele. «Conseguiu se alimentar ontem?» «Consegui sim, obrigado pela sua ajuda», ele respondeu, tocado pela preocupação dela. «Comprei um pão naquela padaria que você indicou». Letícia se agachou ao lado dele, não se importando em sujar a calça. «Olha, eu estava pensando na sua situação. Você já tentou procurar trabalho? Conheço alguns lugares que sempre precisam de gente». Leonardo ficou sem palavras. Ali estava uma mulher que mal o conhecia, oferecendo ajuda concreta para mudar sua vida. É complicado. Não tenho endereço fixo. Documentos estão meio bagunçados. Documentos a gente resolve, ela disse com determinação. O importante é você querer mudar. E pelo que vejo, você não parece quem desistiu da vida. A conversa foi interrompida quando Letícia olhou o relógio. Nossa, preciso entrar, senão a dona Carmen vai ficar brava comigo. Mas escuta, que horas você fica aqui até? O dia todo, Leonardo mentiu. Então te encontro na saída do meu expediente. Podemos conversar melhor, eu te ajudo a pensar num plano. Letícia já estava se levantando quando hesitou. Abriu a bolsa novamente e tirou um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Fiz 2 lanches hoje. Um é seu. Leonardo pegou o sanduíche com as mãos tremendo. Não era só a comida que o emocionava. Era o cuidado. Alguém havia pensado nele. Havia feito algo especial, sabendo que ele estaria ali. Letícia, por que você está fazendo isso? Ele perguntou, a voz embargada. Ela parou e olhou diretamente nos olhos dele. Porque todos nós precisamos de alguém às vezes. E porque você me parece uma pessoa boa que só está passando por uma fase difícil. Leonardo assistiu ela entrar no prédio e ficou segurando o sanduíche, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Pela primeira vez em anos, alguém havia visto bondade nele sem conhecer sua conta bancária. As horas passaram devagar. Leonardo mal tocou no sanduíche, guardando-o como um tesouro. Observava as pessoas passando e se perguntava quantas seriam capazes do que Letícia estava fazendo. A resposta o assustava. Quando o movimento começou a diminuir no final do expediente, Leonardo viu Letícia saindo pela porta principal. Ela olhou ao redor procurando por ele e veio caminhando com aquele mesmo sorriso acolhedor. «Você comeu?» Foi a primeira coisa que ela perguntou. «Comi sim, estava delicioso». «Que bom! Vem, vamos ali no parquinho conversar melhor». Eles caminharam até uma pequena praça próxima. Letícia se sentou num banco e fez sinal para ele sentar ao lado. Leonardo hesitou, consciente das roupas sujas, mas ela insistiu. «Conta para mim como você chegou nessa situação», Letícia disse, se virando para encará-lo. Leonardo havia preparado uma história durante o dia.
Eu trabalhava numa empresa, nada muito especial. Quando minha mãe ficou doente, gastei todas as economias com tratamento. Acabei me endividando, perdi o apartamento que alugava. Não era totalmente mentira. Leonardo realmente havia perdido a mãe há alguns anos, e a dor daqueles momentos ainda era real. Nossa, sinto muito, Letícia disse, tocando suavemente no braço dele. Deve ter sido muito difícil ver sua mãe precisando e não poder fazer mais. A sinceridade na voz dela quase o fez confessar tudo naquele momento. Foi. E você? Me conta da sua vida também. Letícia suspirou fundo. Também não é fácil. Trabalho como faxineira naquele prédio. Faço algumas faxinas extras nos fins de semana. Tenho uma mãe que precisa de cuidados especiais e um filho pequeno. E o pai da criança? Leonardo perguntou sem pensar. Sumiu quando soube da gravidez, ela disse sem amargura. Mas está tudo bem. Eu e meu filho nos viramos. Leonardo sentiu um aperto no peito. Como você consegue ser tão positiva com tanta coisa para enfrentar? Porque reclamar não muda nada. Letícia respondeu com simplicidade. E sempre tem alguém passando por coisa pior. Olha você, por exemplo. Pelo menos eu tenho um teto, uma cama para dormir. A generosidade dela era avassaladora. Ali estava uma mulher enfrentando dificuldades reais e ainda assim preocupada em ajudar quem estava pior. Letícia, posso te perguntar uma coisa? Leonardo disse. Por que parou para me ajudar? A maioria das pessoas nem olha. Ela ficou quieta por alguns segundos, olhando para as árvores da praça. Minha avó sempre dizia que a gente nunca sabe quando pode estar recebendo um anjo disfarçado. E mesmo que não seja, todo mundo merece ser tratado com dignidade. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Você é uma pessoa muito especial. Não sou especial, não. Só faço o que acho certo. Eles continuaram conversando até escurecer. Letícia contou sobre os sonhos que teve que abandonar para cuidar da família. Havia estudado para ser enfermeira, mas precisou parar no meio do curso quando a mãe adoeceu. Às vezes fico imaginando como seria se as coisas fossem diferentes. Ela disse, olhando para o céu. Mas não adianta viver de e se, né? A vida é o que ela é. Leonardo estava fascinado pela força dela. Você ainda pensa em voltar a estudar? Quem sabe um dia? Ela sorriu tristemente. Quando meu filho crescer, quando minha mãe não precisar tanto de mim, mas são sonhos para muito longe. Sonhos nunca são longe demais, Leonardo disse, e pela primeira vez falava de coração. Letícia olhou para ele com curiosidade. Você fala como alguém que entende disso. Leonardo se deu conta que havia falado demais. Eu só acho que a gente nunca deve desistir dos sonhos. E você? Tem sonhos também? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. O que ele realmente sonhava? Sonho em encontrar pessoas verdadeiras. Pessoas como você. Letícia corou levemente. Você é muito gentil. Estou sendo sincero. Ela olhou o relógio e se levantou. Preciso ir buscar meu filho na casa da vizinha. Ele fica com ela quando trabalho. Claro, não quero atrapalhar. Não está atrapalhando, Letícia disse firmemente. Gostei de conversar com você. Amanhã te trago mais algumas dicas de trabalho, está bem? Leonardo se levantou também. Letícia, muito obrigado por tudo, por me tratar como pessoa. Você é uma pessoa. Ela respondeu como se fosse óbvio. E vai ficar tudo bem, você vai ver. Ela se despediu com um aceno e começou a caminhar. Leonardo ficou parado, vendo ela se afastar, com o coração cheio de emoções contraditórias. Voltou para casa naquela noite completamente transformado. A conversa com Letícia havia mexido com estruturas profundas da alma dele. Pela primeira vez, tinha conhecido alguém que não queria nada dele além de sua felicidade, mas também sentia um peso terrível pela mentira. Letícia estava oferecendo ajuda genuína para alguém que não precisava. Estava sacrificando tempo e energia por uma farsa. Leonardo se olhou no espelho do banheiro luxuoso e não conseguiu reconhecer quem estava se tornando. As conversas com Letícia estavam despertando partes dele que achava que haviam morrido há muito tempo. Decidiu que continuaria a experiência por mais alguns dias. Precisava entender melhor aquela mulher extraordinária que havia cruzado seu caminho. Precisava entender também o que estava acontecendo com seu próprio coração. Dormiu naquela noite pensando no sorriso dela.
na forma carinhosa como tocou seu braço, na preocupação genuína nos olhos dela. Pela primeira vez em anos, mal podia esperar pelo dia seguinte. Leonardo chegou em casa e subiu direto para o quarto, evitando Marina, sua governanta, que o esperava na sala com cara de preocupação. Não estava preparado para explicar onde havia passado o dia vestido como morador de rua. Fechou a porta do quarto e se jogou na cama king size, mas sua mente estava longe daquele luxo todo. Ficou olhando para o teto pensando na conversa com Letícia. A forma como ela falou sobre os sonhos abandonados, sobre cuidar da mãe doente, sobre criar o filho sozinha. Cada palavra dela ecoava na cabeça dele como um soco na consciência. Pegou o celular e, por impulso, digitou o nome dela nas redes sociais. Encontrou o perfil simples com poucas fotos. Uma delas sorrindo com um menino pequeno no colo, outra ajudando uma senhora de cadeira de rodas. Não havia selfies em restaurantes caros, viagens para destinos exóticos ou qualquer ostentação. Apenas momentos reais de uma vida real. Leonardo rolou as fotos sentindo um nó na garganta. Numa delas, Letícia estava numa formatura, vestindo um jaleco branco de enfermagem pela metade. A legenda dizia: "Um dia volto para terminar este sonho." Tinha apenas 3 curtidas e um comentário da mãe. "Orgulhosa de você, filha." Aquela imagem o destruiu por dentro. Letícia havia parado de estudar para cuidar da família, abdicando do próprio futuro para garantir o bem-estar de quem amava. E ali estava ele, fingindo passar necessidade para uma mulher que conhecia a privação de verdade. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rodrigo, seu sócio e melhor amigo. "Leonardo, cara, onde você andou hoje? Tentei te ligar várias vezes." "Estava resolvendo umas coisas pessoais." Leonardo respondeu vagamente. "Que coisas? Você está estranho há dias. A Marina disse que você chegou em casa com roupas sujas ontem." Leonardo suspirou. Rodrigo o conhecia há muitos anos, desde a época da faculdade, quando os dois construíram a empresa do zero. Se alguém podia entender sua crise existencial, era ele. "Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Você acha que as pessoas nos procuram pelo que somos ou pelo que temos?" "Cara, que pergunta é essa? Claro que pelo que temos. Vivemos num mundo capitalista, não num conto de fadas." A resposta direta de Rodrigo confirmou os piores medos de Leonardo. "E se a gente não tivesse nada? Você acha que alguém se importaria conosco?" "Leonardo, você está bem? Está falando como se fosse ter uma crise de meio de vida." "Talvez seja isso mesmo," Leonardo murmurou. Desligou o telefone e voltou a olhar as fotos de Letícia. Em todas elas, mesmo nas mais simples, ela irradiava uma felicidade genuína que ele nunca havia sentido, mesmo tendo tudo que o dinheiro podia comprar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Letícia chegava em casa carregando sacolas de supermercado e remédios. Morava num apartamento pequeno no 2º andar de um prédio antigo, mas que ela mantinha impecavelmente limpo e organizado. "Mãe, cheguei!" ela anunciou entrando pela porta. "Oi, filha!" respondeu Dona Isabel da cadeira de rodas, onde assistia TV com Pedrinho, o filho de Letícia, brincando no chão ao lado dela. "Mamãe!" o menino gritou, correndo para abraçar Letícia. "Oi, meu amor! Como foi o seu dia com a vovó?" "A gente fez desenho! Olha!" Pedrinho mostrou uma folha cheia de rabiscos coloridos. "Que lindo! Vou colar na geladeira." Letícia beijou a testa da mãe e notou que ela estava mais pálida que o normal. "Mãe, como estão as dores hoje?" "Ah, filha, do mesmo jeito. Mas não se preocupe comigo." Letícia sabia que a mãe sempre minimizava o sofrimento para não preocupá-la mais. O tratamento estava ficando cada vez mais caro, e os remédios eram uma fortuna todos os meses. Mas ela nunca deixaria a mãe saber das dificuldades financeiras. Enquanto preparava o jantar, Letícia contou para a mãe sobre Leonardo. "Mãe, hoje conheci um rapaz que está passando por dificuldades. Está morando na rua." Dona Isabel levantou as sobrancelhas. "E você já está querendo ajudar, né?" "Letícia, minha filha, seu coração é muito bom, mas às vezes você se preocupa demais com os outros." "Mãe, imagina se fosse o Pedrinho numa situação dessas. Eu ia querer que alguém ajudasse ele." "Eu sei, filha, mas você já tem tanta coisa para se preocupar. Comigo, com o Pedrinho, com o trabalho."
Justamente por isso que eu entendo o que ele está passando. Letícia respondeu, mexendo o feijão no fogo. Quando a gente está no fundo do poço, qualquer mão estendida faz diferença. Dona Isabel observou a filha cozinhando e sentiu o coração apertar. Sabia quantos sacrifícios Letícia fazia todos os dias. Via como ela abria mão das próprias necessidades para garantir o bem-estar da família. Letícia, você nunca me contou, mas eu sei que você deixou de comprar coisas para si mesma para pagar meus remédios. Letícia parou de mexer o feijão. Mãe, não fala isso. É verdade. Sua sandália já está furada há meses. Você não comprou roupa nova nem para você nem para o Pedrinho. E mesmo assim está pensando em ajudar um estranho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Mãe, eu faço isso porque amo vocês. E sobre o Leonardo, é diferente. Quando olhei nos olhos dele, vi uma tristeza que vai além da falta de dinheiro. Vi alguém que perdeu a esperança. E você quer devolver a esperança para ele? Quero tentar. Sei como é terrível se sentir sozinho no mundo. Dona Isabel estendeu a mão para a filha. Você é a pessoa mais generosa que conheço, Letícia. Seu pai ficaria orgulhoso. Letícia segurou a mão da mãe e chorou silenciosamente. A menção do pai sempre a emocionava. Ele havia partido quando Pedrinho era bebê, vítima de um acidente de trabalho. Desde então, ela era o pilar da família. Naquela noite, depois de colocar Pedrinho para dormir e ajudar a mãe com os remédios, Letícia se sentou na cozinha pequena para organizar as contas do mês. Os números na calculadora não fechavam nunca. Sempre faltava dinheiro para alguma coisa. Olhou para a geladeira, onde havia colado o desenho do filho, e pensou em Leonardo. Decidiu que no dia seguinte levaria uma marmita extra para ele. Não custava nada fazer comida para mais uma pessoa, e talvez aquele gesto fizesse diferença na vida dele. Leonardo, por sua vez, estava no escritório luxuoso de casa, mexendo no computador. Havia pesquisado mais sobre Letícia e descoberto coisas que o deixaram ainda mais impressionado e culpado ao mesmo tempo. Encontrou registros antigos de quando ela estudava enfermagem. Notas excelentes, elogios dos professores, participação em projetos voluntários no hospital da faculdade. Letícia não era apenas uma pessoa boa, era brilhante. E havia abandonado tudo para cuidar da família. Descobriu também que ela trabalhava em 3 lugares diferentes para conseguir pagar as contas. Além da faxina no prédio comercial, fazia limpeza numa clínica nos finais de semana e ainda pegava trabalhos extras quando conseguia. A culpa que Leonardo sentia era devastadora. Ali estava uma mulher lutando contra todas as adversidades, sacrificando os próprios sonhos pela família, e ainda encontrava tempo e energia para ajudar um estranho na rua. E ele estava mentindo para ela, brincando com os sentimentos dela. Mas ao mesmo tempo, nunca havia se sentido tão vivo. As conversas com Letícia despertavam nele emoções que há anos estavam adormecidas. A forma como ela olhava para ele, como se importava genuinamente, como oferecia ajuda sem esperar nada em troca. Leonardo se levantou e foi até a janela panorâmica do apartamento, que dava vista para a cidade inteira. Todas aquelas luzes representavam vidas, histórias, pessoas lutando para sobreviver. E em algum lugar lá embaixo estava Letícia, provavelmente acordada também, se preocupando com as contas ou com a saúde da mãe. Tomou uma decisão. Ia continuar com o disfarce por mais alguns dias, mas não por curiosidade ou experiência social. Ia continuar porque queria conhecer melhor aquela mulher extraordinária. Queria entender de onde vinha tanta força, tanta bondade, tanta capacidade de amor. E talvez, no fundo, estivesse começando a se apaixonar pela primeira vez na vida. A madrugada chegou com Leonardo ainda acordado, planejando como poderia ajudar Letícia sem revelar sua identidade. Queria fazer algo pela mãe dela, pelos remédios caros, pela educação do filho. Mas sabia que ela nunca aceitaria a ajuda de um desconhecido. Teria que ser criativo. Teria que encontrar uma forma de melhorar a vida dela sem despertar suspeitas. Porque uma coisa ele havia descoberto naqueles dias. Letícia não era apenas a mulher mais bondosa que já conhecera. Era também a pessoa mais digna. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para merecer o amor dela. Leonardo chegou na calçada mais cedo que de costume.
ansioso pelo encontro com Letícia. Tinha passado a madrugada inteira pensando nela, na conversa que tiveram, na força que ela demonstrava mesmo enfrentando tantas dificuldades. Quando a viu se aproximando carregando uma sacola térmica além da bolsa habitual, sentiu o coração acelerar. "Bom dia, Leonardo", ela disse com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. "Como passou a noite?" "Bem, obrigado." "E você?" "Corrida como sempre", Letícia respondeu, sentando-se ao lado dele na calçada. "Mas trouxe uma surpresa para você." Ela abriu a sacola térmica e tirou um recipiente ainda quente. "Fiz uma marmita, comida caseira, feita com carinho." Leonardo pegou o recipiente sentindo as mãos tremerem. Não era apenas a comida que o emocionava, era saber que alguém havia acordado mais cedo, havia pensado nele, havia feito aquilo especialmente para ele. "Letícia, você não precisava." "Claro que precisava", ela o interrompeu. "Comida de rua não é nutritiva. Você precisa se alimentar direito se quer ter força para procurar trabalho." Leonardo abriu o recipiente e viu arroz, feijão, frango desfiado e legumes coloridos. Tudo arrumado com cuidado, como se fosse para alguém especial. E naquele momento, ele se sentiu realmente especial pela primeira vez em muito tempo. "Como conseguiu tempo para fazer isso?" ele perguntou, sabendo que ela trabalhava em vários lugares. "Acordei um pouco mais cedo. Não foi nada demais." Mas Leonardo sabia que era muito mais que isso. Sabia que aquela mulher havia sacrificado horas preciosas de sono, havia usado ingredientes que custaram dinheiro que ela não tinha sobrando, tudo para cuidar de um estranho. "Letícia, posso te perguntar uma coisa? Por que você faz tanto por mim? Você mal me conhece." Ela ficou quieta por alguns segundos, olhando para o movimento da rua. "Sabe, Leonardo, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Quando meu pai partiu, eu e minha mãe passamos por uma fase muito difícil. Chegamos a ficar sem ter o que comer alguns dias." Leonardo sentiu um nó na garganta. "Sério? Era eu grávida do Pedrinho, cuidando da minha mãe que acabara de descobrir a condição dela. Não tinha emprego, não tinha para onde ir. Um dia, estava sentada num banco da praça chorando, sem saber o que fazer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Letícia. Uma senhora desconhecida se aproximou de mim. Não disse nada, apenas sentou do meu lado e ficou ali comigo. Depois me deu um envelope com dinheiro e disse: "Filha, às vezes a gente precisa ser anjo na vida de alguém." Leonardo estava profundamente emocionado. "E você nunca mais a viu?" "Nunca, mas aquela atitude mudou minha vida. Me deu forças para continuar lutando. Desde então, sempre que posso, tento ser esse anjo para alguém." A revelação atingiu Leonardo como um soco no estômago. Letícia não estava ajudando ele por pena ou caridade. Estava retribuindo um ato de bondade que havia recebido num momento de desespero. "Você é uma pessoa incrível", ele disse, a voz embargada. "Não sou não. Só faço o que qualquer pessoa deveria fazer." Nesse momento, Leonardo viu um homem se aproximando pela calçada e seu sangue gelou. Era Marcelo Ferraz, um empresário que frequentava os mesmos círculos sociais que ele. Se Marcelo o reconhecesse, toda a farsa seria descoberta. Leonardo abaixou a cabeça rapidamente, puxando o boné sobre os olhos. "Letícia, aquele homem ali, o que tem ele?" ela perguntou, olhando na direção que Leonardo indicara. Marcelo estava caminhando diretamente na direção deles, falando ao celular. À medida que se aproximava, Leonardo percebia que seria impossível passar despercebido. "Leonardo? Leonardo Mendes?" Marcelo disse, parando na frente deles com uma expressão de completa surpresa. Leonardo levantou os olhos devagar, tentando pensar numa desculpa rápida. Letícia olhava entre os dois, confusa com a situação. "Cara, o que você está fazendo aqui desse jeito?" Marcelo continuou, analisando as roupas sujas de Leonardo. "Isso é algum tipo de projeto social da sua empresa?" "É, algo assim." Leonardo gaguejou, desesperado para que Marcelo não dissesse mais nada comprometedor. "Que legal. Sempre admirei esse lado filantrópico seu. Quanto tempo você vai ficar nesse experimento?" Leonardo viu Letícia franzindo a testa, claramente confusa com a conversa. Precisava agir rápido antes que ela começasse a fazer perguntas. "Marcelo, na verdade eu estava justamente..." "Desculpa interromper." Letícia se intrometeu, levantando-se da calçada.
Vocês se conhecem? Marcelo olhou para Letícia como se a visse pela primeira vez. Não, não nos conhecemos. Sou Marcelo Ferraz, empresário do ramo imobiliário. E você é... Letícia, eu trabalho aqui no prédio. Ah, que legal. E como conheceu o Leonardo? A pergunta deixou Letícia ainda mais confusa. Conheci ele aqui na calçada mesmo. Ele está passando por dificuldades. Marcelo deu uma risada alta. Dificuldades? Letícia, você sabe quem é esse homem? Leonardo sentiu o mundo desabar. Marcelo, por favor. Esse é Leonardo Mendes, dono da Mendes em Associados, uma das maiores consultorias financeiras do país. O cara tem mais dinheiro que banco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia olhou para Leonardo com uma expressão que misturava choque, confusão e algo que parecia decepção profunda. Como assim? Ela sussurrou. Marcelo percebeu que havia falado demais. Opa, acho que me meti onde não devia. Leonardo, a gente se fala depois, ok? Ele saiu rapidamente, deixando Leonardo e Letícia sozinhos numa situação constrangedora. Letícia continuava olhando para ele, esperando uma explicação que ele não sabia como dar. Letícia, eu posso explicar. Explicar o quê? Ela disse, a voz saindo mais dura que de costume. Que você mentiu para mim desde o primeiro dia? Que me fez de idiota? Não foi assim. Como foi então? Letícia estava visivelmente abalada. Você é rico e ficou aqui fingindo ser pobre para quê? Para se divertir com a mulher ingênua que acreditou em você? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu tirei comida da boca do meu filho para trazer para você. Acordei mais cedo para fazer sua marmita. Me preocupei com você. Cada palavra de Letícia era como uma facada no coração de Leonardo. Ver a dor nos olhos dela, saber que havia causado aquela decepção, era pior que qualquer castigo. Letícia, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que eu sou tão patética que você achou engraçado brincar comigo? Nunca pensei que você fosse patética. Pelo contrário. Então por que mentiu? Leonardo respirou fundo, sabendo que estava no momento mais importante de toda aquela situação. Porque queria encontrar alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E achou que mentir era o caminho certo? Não. Eu estava perdido, Letícia. Cansado de pessoas que só se aproximavam de mim por interesse. E aí você apareceu. E você decidiu me testar, é isso? No começo foi isso mesmo, Leonardo admitiu, vendo a expressão de Letícia se fechar ainda mais. Mas depois que te conheci, tudo mudou. Você é a pessoa mais incrível que já conheci na minha vida. Letícia balançou a cabeça, enxugando as lágrimas. Sabe o que é mais triste, Leonardo? É que eu realmente me importei com você. Pensei que tinha encontrado alguém especial, alguém que precisava de ajuda, alguém que... Ela parou de falar, como se tivesse percebido algo. Meu Deus, você deve ter rido tanto da minha cara. A faxineira pobre tentando ajudar o empresário milionário. Letícia, nunca ri de você. Nunca. Não? Ela disse com amargura. Então o que fez? Ficou com pena? Achou bonitinho minha ingenuidade? Me apaixonei por você. As palavras saíram da boca de Leonardo antes mesmo que ele percebesse. Letícia parou de chorar e olhou para ele com incredulidade. O que você disse? Me apaixonei por você, Letícia. Pela sua bondade, pela sua força, pela forma como você enxerga o mundo. Você me mostrou o que é amor verdadeiro. Letícia balançou a cabeça lentamente. Não acredito que você está falando isso agora. Depois de mentir para mim desde o primeiro momento. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço seu perdão. Mas tudo o que senti por você foi real. Real? Letícia riu sem humor. Como pode ser real se foi construído sobre uma mentira? Ela pegou a bolsa e começou a se afastar. Leonardo, ou sei lá qual é seu nome verdadeiro, não quero mais te ver. Nunca mais. Meu nome é Leonardo mesmo. E o que sinto por você é real. Mas Letícia já estava caminhando em direção ao prédio, sem olhar para trás. Leonardo ficou ali parado, segurando a marmita que ela havia feito com tanto carinho, vendo a mulher que amava se afastar talvez para sempre. Naquele momento, percebeu que havia cometido o maior erro da vida. Tinha encontrado o amor verdadeiro, e o havia perdido por causa de uma mentira que começou como experimento e terminou como tragédia.
A marmita esfriou em suas mãos, enquanto ele tentava processar a dimensão do que havia acontecido. Letícia não era apenas a mulher mais bondosa que conhecera. Era também a única que havia realmente se importado com ele, e ele a havia traído da pior forma possível. Leonardo passou a noite inteira caminhando pelas ruas da cidade, sem conseguir tirar da cabeça a expressão de dor no rosto de Letícia. Cada palavra que ela havia dito ecoava em seus ouvidos como uma condenação. Tirei comida da boca do meu filho para trazer para você. Aquela frase o destruía por dentro. Quando amanheceu, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais mentir, não ia mais se esconder. Vestiu uma de suas roupas normais, uma camisa social simples e calça jeans, e foi direto para o prédio onde Letícia trabalhava. Precisava falar com ela, precisava explicar, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Chegou no prédio e ficou esperando na recepção. O segurança, seu Carlos, o reconheceu imediatamente. Senhor Leonardo, o senhor aqui cedo hoje. Veio resolver alguma coisa na empresa? Leonardo respirou fundo. Na verdade, vim falar com uma das funcionárias da limpeza, Letícia. Seu Carlos levantou as sobrancelhas, surpreso. A Letícia? Ela não chegou ainda, mas deve estar chegando. Posso avisar que o senhor quer falar com ela? Não precisa. Vou esperar aqui mesmo. Leonardo se sentou numa das poltronas da recepção, nervoso como nunca havia estado. Algumas pessoas que passavam o cumprimentavam, estranhando vê-lo ali tão cedo e com aquela expressão tensa. Quando Letícia entrou pela porta principal carregando seus materiais de limpeza, parou imediatamente ao vê-lo. O rosto dela se fechou numa expressão de frieza que cortou o coração de Leonardo. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, aproximando-se dele com passos duros. "Vim falar com você. Não temos nada para conversar." Letícia tentou passar direto, mas Leonardo se levantou, bloqueando delicadamente o caminho dela. "Por favor, Letícia, me dá 5 minutos. Você já desperdiçou vários dias da minha vida com suas mentiras. Não vou desperdiçar nem mais 5 minutos." Algumas pessoas na recepção começaram a olhar na direção deles, curiosas com a conversa. Leonardo percebeu que aquele não era o lugar ideal para uma conversa íntima. "Então me encontra na saída do seu expediente. Por favor." "Não, Letícia, eu sei que você está magoada." "Magoada?" Ela o interrompeu, a voz saindo mais alta que pretendia. "Você acha que é só mágoa? Leonardo, você brincou com meus sentimentos? Fingiu precisar de ajuda para uma mulher que realmente precisa de ajuda?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, e Leonardo sentiu vontade de abraçá-la, de limpar cada uma daquelas lágrimas, mas sabia que não tinha mais esse direito. "Você me fez sentir especial," ela continuou, a voz embargada. "Me fez acreditar que estava fazendo diferença na vida de alguém. E tudo não passava de uma brincadeira para você. Nunca foi brincadeira, Letícia. Nunca. Então o que foi? Um experimento social? Uma aposta com seus amigos ricos?" Leonardo olhou ao redor e viu que agora várias pessoas estavam prestando atenção na conversa. Decidiu que não importava mais quem estava ouvindo. Só importava fazer Letícia entender. "Foi medo," ele disse, a voz saindo clara e firme. "Medo de nunca encontrar alguém que me amasse de verdade." Letícia parou de chorar e olhou para ele com atenção. "Sabe quantas mulheres se aproximaram de mim no último ano?" Leonardo continuou. "Dezenas, lindas, inteligentes, bem-sucedidas, mas todas queriam a mesma coisa: meu dinheiro, meu status, meu apartamento, meus carros." Ele sentiu a própria voz começar a falhar. "Eu estava cansado, Letícia. Cansado de ser visto como um prêmio, como um objeto. Queria encontrar alguém que olhasse para mim e visse uma pessoa, não uma conta bancária. E achou que mentir era a solução?" "Achei que era a única forma de ter certeza," Leonardo admitiu. Mas estava errado. Completamente errado. Letícia balançou a cabeça. "Leonardo, você não entende a gravidade do que fez. Eu abri meu coração para você. Contei sobre minha mãe, sobre meu filho, sobre meus sonhos. E eu guardei cada palavra no meu coração." Ele a interrompeu. "Cada história que você contou, cada sorriso que me deu, cada gesto de carinho. Nada disso foi desperdiçado." "Ah, como posso acreditar em você? Como sei que não está mentindo de novo?"
Leonardo pensou por alguns segundos e tomou uma decisão que o assustou. Se queria provar que estava sendo sincero, teria que se expor completamente. Meu nome completo é Leonardo Mendes Silva. Tenho a empresa há 12 anos. Construí ela do zero com um amigo da faculdade. Moro sozinho num apartamento na Zona Sul, que é grande demais e vazio demais. Ele respirou fundo antes de continuar. Perdi minha mãe há 3 anos por complicações médicas que eu poderia ter evitado se tivesse prestado mais atenção nela. Desde então me sinto culpado todos os dias. Letícia estava ouvindo em silêncio, vendo Leonardo se abrir de uma forma que deixava ele completamente vulnerável. Não tenho amigos verdadeiros, só parceiros de negócios. Não tenho família próxima. Passo a maior parte dos fins de semana sozinho, tentando preencher um vazio que o dinheiro nunca conseguiu preencher. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Leonardo também. Até encontrar você. Pela primeira vez em anos, acordei animado para viver um dia. Pela primeira vez em anos, me senti importante para alguém. Leonardo, eu sei que estraguei tudo, ele continuou, não deixando ela falar. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba que cada momento que passamos juntos foi real para mim. Cada conversa, cada sorriso seu, cada gesto de carinho que você teve comigo. Leonardo enxugou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Letícia. Você me perguntou se estava mentindo de novo. Não estou. Estou te dizendo a verdade mais dolorosa da minha vida. Que sou um homem perdido, vazio, que teve tudo na vida e não soube valorizar nada até conhecer você. O silêncio que se seguiu foi intenso. As pessoas ao redor haviam parado completamente suas atividades para ouvir aquela declaração. Letícia estava olhando para Leonardo com uma expressão que misturava dor, confusão e algo que parecia compaixão. Você realmente acredita que isso justifica o que fez? Ela perguntou baixinho. Não justifica nada, Leonardo respondeu imediatamente. Não tem justificativa para o que fiz. Foi egoísmo puro. Mas estou aqui, me humilhando na frente de todo mundo, porque você vale mais que meu orgulho. Letícia fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando processar tudo o que havia ouvido. Leonardo, você me machucou profundamente, ela disse quando abriu os olhos novamente. Me fez questionar se sou tão ingênua assim, se sou tão fácil de enganar. Você não é ingênua. Você é bondosa. É a pessoa mais pura e verdadeira que já conheci na minha vida. Como posso acreditar em qualquer coisa que você fala depois de descobrir que mentiu desde o primeiro dia? A pergunta atingiu Leonardo como um soco. Ela estava certa. Como poderia esperar que ela confiasse nele novamente depois de quebrar essa confiança de forma tão devastadora? Não sei, ele respondeu com honestidade total. Não sei como você pode acreditar em mim. Só sei que vou passar o resto da minha vida tentando provar que mereço uma segunda chance. Letícia balançou a cabeça lentamente. Leonardo, eu preciso pensar. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez muito tempo. Talvez nunca consiga perdoar você. A possibilidade de perder Letícia para sempre fez Leonardo sentir um desespero que nunca havia experimentado antes. Posso esperar. Vou esperar o tempo que for necessário. Por quê? Por que eu valho tanto assim para você? Leonardo olhou nos olhos dela e decidiu dizer a verdade mais importante de todas. Porque você me ensinou a amar. Porque você me mostrou que existe bondade real no mundo. Porque quando olho para você, vejo a pessoa que eu gostaria de ser. Ele respirou fundo antes de continuar. E porque estou apaixonado por você de uma forma que nunca pensei ser possível. Não pelo que você tem ou pelo que você faz por mim, mas por quem você é. Letícia ficou olhando para ele por alguns segundos que pareceram horas. Depois pegou os materiais de limpeza que havia deixado no chão e começou a caminhar em direção ao elevador. Letícia, espera, Leonardo chamou. Ela parou e se virou. Leonardo, preciso trabalhar agora. E você precisa me dar espaço para pensar. Posso te ligar? Posso te procurar? Não. Quando eu estiver pronta para conversar, se um dia estiver, eu te procuro. Ela entrou no elevador e as portas se fecharam, levando junto a mulher que havia se tornado a coisa mais importante da vida de Leonardo. Ele ficou parado na recepção,
sentindo os olhares de todas as pessoas que haviam presenciado aquela cena. Seu Carlos se aproximou dele. Senhor Leonardo, com todo respeito, a Letícia é uma mulher muito especial. Se o senhor conseguir o perdão dela, vai ser o homem mais sortudo do mundo. Leonardo assentiu, sentindo o peso total de suas ações. Eu sei, seu Carlos, eu sei. Saiu do prédio sabendo que havia feito tudo o que podia naquele momento. Agora só restava esperar e torcer para que o amor fosse mais forte que a decepção. 3 dias se passaram desde a última conversa entre Leonardo e Letícia, e ele estava destruído. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse ela. Rodrigo havia ligado várias vezes preocupado com sua ausência na empresa, mas Leonardo apenas dizia que estava resolvendo assuntos pessoais. Marina, sua governanta, estava igualmente preocupada. Senhor Leonardo, o senhor não está bem. Não come direito há dias. Fica andando pela casa como alma penada. Estou bem, Marina. Só preciso resolver uma situação. Que situação? Talvez eu possa ajudar. Leonardo olhou para Marina, que trabalhava para ele há mais de 5 anos. Era uma mulher simples, honesta, que sempre cuidou dele com carinho maternal. Talvez ela pudesse entender. Marina, você já amou alguém a ponto de fazer qualquer coisa por essa pessoa? Ela sorriu tristemente. Claro, senhor. Tenho 3 filhos, e já amei um homem que me partiu o coração. Como conseguiu superar? Quem disse que superei? Marina riu baixinho. Algumas feridas a gente aprende a carregar, não a curar. Leonardo sentiu um aperto no peito. E se você tivesse uma chance de reconquistar esse amor? Faria qualquer coisa? Dependendo do que fosse, sim. Mas amor verdadeiro não se reconquista com desespero, senhor Leonardo. Se reconquista com verdade e paciência. Naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, Letícia estava passando pela pior semana da vida. Não conseguia tirar Leonardo da cabeça. Não conseguia parar de pensar na dor que viu nos olhos dele quando confessou seus sentimentos. Filha, você está diferente desde aquele dia, Dona Isabel disse enquanto Letícia arrumava os remédios dela. Quer conversar? Não é nada, mãe. Letícia, sou sua mãe. Sei quando você está sofrendo. Letícia parou o que estava fazendo e se sentou ao lado da mãe. Lembra daquele rapaz que eu contei que estava ajudando? O Leonardo? O que estava morando na rua? Ele mentiu, mãe. Ele é rico, muito rico. Fingiu ser pobre para... não sei bem para quê. Dona Isabel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. E como você descobriu? Letícia contou toda a história para a mãe, desde o encontro com Marcelo até a conversa no prédio. Conforme falava, as lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto. Ele disse que estava apaixonado por mim, mãe. Mas como posso acreditar em alguém que mentiu desde o primeiro momento? Dona Isabel segurou a mão da filha. Letícia, posso te fazer uma pergunta? Quando vocês conversavam, quando ele ainda estava fingindo, você sentia que ele estava mentindo? Não. Ele parecia genuíno. Por isso doeu tanto descobrir a verdade. E a forma como ele olhava para você. Como tratava você. Letícia fechou os olhos, lembrando dos momentos que haviam compartilhado. Com carinho, com respeito, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Então talvez os sentimentos dele fossem verdadeiros, mesmo que as circunstâncias fossem falsas. Mãe, ele me enganou. Enganou sobre a situação financeira dele. Mas enganou sobre os sentimentos? A pergunta da mãe fez Letícia refletir profundamente. Lembrava de cada olhar de Leonardo, de cada palavra de carinho, de cada momento em que ele parecia emocionado com sua bondade. Enquanto isso, Leonardo havia tomado uma decisão. Não ia mais esperar passivamente. Ia até o prédio onde Letícia trabalhava todos os dias, até ela aceitar conversar com ele novamente. No 4º dia, chegou bem cedo e se posicionou na calçada em frente ao prédio. Mas dessa vez não estava fingindo ser morador de rua. Estava vestido normalmente, com uma placa nas mãos que dizia: Letícia, preciso do seu perdão. Seu Carlos, o segurança, o viu pela janela e desceu para conversar. Senhor Leonardo, o que está fazendo? Esperando a Letícia. Preciso falar com ela. Mas, senhor, assim na rua, as pessoas vão falar. Deixa elas falarem, seu Carlos.
Já não me importo mais com isso. Quando Letícia chegou e viu Leonardo parado na calçada com aquela placa, sentiu o coração acelerar. Várias pessoas estavam olhando, algumas tirando fotos com o celular. Ela se aproximou dele, mortificada. Leonardo, o que você está fazendo? Todo mundo está olhando. Não me importo. Só quero falar com você. Não aqui! Você está fazendo um show! Leonardo largou a placa no chão. Então vamos conversar em outro lugar, por favor. Letícia olhou ao redor, vendo os curiosos observando a cena. Você está me constrangendo. Desculpa. Não era minha intenção. Só estou desesperado. A palavra desesperado tocou algo profundo no coração de Letícia. Ela podia ver nos olhos dele que não era encenação. Era desespero real. 5 minutos, ela disse. Ali na praça. Eles caminharam até o mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez. Leonardo estava nervoso, sabendo que talvez fosse sua última chance. Letícia, eu sei que você pediu tempo para pensar, mas não consegui ficar longe. Estou enlouquecendo. Leonardo, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Sei que não mereço seu perdão. Sei que quebrei sua confiança da pior forma possível, mas preciso que você saiba uma coisa. Letícia ficou em silêncio, esperando. Nos últimos dias, procurei informações sobre você, sobre sua família, sobre sua vida. Você me investigou? Ela perguntou indignada. Não foi investigação, foi... Cuidado. Leonardo tirou um envelope do bolso. Descobri que sua mãe precisa de um tratamento específico que custa muito caro. Descobri que você trabalha em 3 lugares para conseguir pagar as contas. Descobri que abriu mão da faculdade para cuidar da família. Letícia ficou tensa. O que você quer com isso? Quero ajudar, sem esperar nada em troca. Ele estendeu o envelope para ela. Aqui tem um cheque. Suficiente para pagar o tratamento da sua mãe pelos próximos 2 anos e para você voltar para a faculdade. Letícia olhou para o envelope como se fosse veneno. Você está tentando me comprar? Não, estou tentando consertar o mal que fiz. Leonardo, você não entende nada. Letícia se levantou, visivelmente irritada. Acha que pode resolver tudo com dinheiro? Não acho que posso resolver tudo. Só quero ajudar. Não quero sua ajuda. Não quero sua caridade. Não é caridade, Letícia. É amor. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Letícia parou de andar e se virou para encará-lo. Amor. Você chama isso de amor? Mentir para alguém, descobrir a vida íntima da pessoa e depois tentar comprar o perdão? Não estou tentando comprar nada. Estou tentando mostrar que me importo de verdade com você. Se você se importasse de verdade, respeitaria minha decisão de não querer falar com você. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Letícia, por favor. Não, Leonardo. Você não entende. Não entende o que é ter orgulho mesmo sendo pobre. Não entende o que é lutar por tudo que tem. Não entende que algumas coisas o dinheiro não compra. Ela começou a se afastar novamente. E uma delas é minha confiança. Leonardo ficou parado, segurando o envelope, vendo a mulher que amava se afastar mais uma vez. Mas dessa vez, algo dentro dele mudou. Percebeu que estava abordando tudo da forma errada. Correu atrás dela. Letícia, espera! Leonardo, chega! Você está certa, ele disse ofegante. Você está completamente certa. Letícia parou, surpresa com a mudança no tom dele. Eu não entendo o que é ter orgulho sendo pobre. Não entendo o que é lutar por tudo que se tem. Não entendo que o dinheiro não compra algumas coisas. Leonardo rasgou o cheque na frente dela. Mas quero aprender. Quero que você me ensine. Letícia ficou olhando os pedaços do cheque no chão, incrédula. Se você me der uma chance, não como o homem rico tentando resolver tudo com dinheiro, mas como o homem perdido que precisa aprender a ser uma pessoa melhor. Ela olhou nos olhos dele e viu algo diferente. Não era mais desespero, era humildade. Leonardo, mesmo que eu quisesse te perdoar, como posso confiar em você novamente? Não sei, ele respondeu com honestidade. Só sei que vou passar o resto da vida tentando provar que posso ser merecedor da sua confiança. Letícia ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Uma chance, ela disse finalmente. Uma única chance. Mas com uma condição. O coração de Leonardo disparou. Qualquer condição.
Nada de mentiras, nunca mais. Sobre nada, mesmo que a verdade doa. Prometo. E nada de tentar resolver meus problemas com dinheiro. Se você quer me conhecer de verdade, tem que me aceitar como sou, com minhas dificuldades e tudo mais. Prometo isso também. Letícia estendeu a mão para ele. Então vamos começar do zero. Meu nome é Letícia Santos. Tenho 29 anos, sou faxineira, mãe solteira e cuido da minha mãe que tem uma condição delicada. Leonardo pegou a mão dela sentindo uma emoção avassaladora. Meu nome é Leonardo Mendes. Tenho 36 anos. Sou empresário e sou um homem que perdeu o rumo da vida até encontrar uma mulher extraordinária que me mostrou o que realmente importa. Pela primeira vez em dias, Letícia sorriu. Um sorriso pequeno, ainda cheio de cautela, mas que iluminou completamente o mundo de Leonardo. Não vai ser fácil, ela disse. Ainda estou magoada. Ainda tenho medo de confiar em você. Eu sei. E vou provar todos os dias que mereço sua confiança. Letícia soltou a mão dele. Preciso voltar para o trabalho. Dona Carmen já deve estar me procurando. Posso te ver depois do expediente? Ela hesitou por alguns segundos. Pode, mas desta vez quero que conheça minha família, minha mãe e meu filho. Se vamos tentar de novo, quero que seja com total transparência. Leonardo sentiu o coração se encher de gratidão. Será uma honra conhecer sua família. Enquanto caminhava de volta para casa, Leonardo sabia que havia ganhado uma segunda chance preciosa. E dessa vez, não ia desperdiçar. Leonardo chegou no endereço que Letícia havia dado no final da tarde. O prédio antigo no bairro humilde contrastava drasticamente com sua realidade, mas ele não sentia desconforto. Sentia privilégio por estar sendo incluído na vida real dela. Subiu as escadas até o segundo andar e bateu na porta com o número 23. Letícia atendeu, e ele percebeu que ela havia trocado de roupa, colocado um vestido simples, mas bonito. Está nervoso? Ela perguntou, notando a tensão em seu rosto. Muito. E se sua mãe não gostar de mim? E se seu filho me rejeitar? Então você vai ter que conquistá-los. Letícia sorriu pela segunda vez naquele dia. Como está tentando me conquistar? Ela o levou para dentro do apartamento pequeno, mas impecavelmente organizado. Leonardo viu imediatamente de onde vinha a força de Letícia. O ambiente irradiava amor, cuidado, família unida. Mãe, Pedrinho, quero apresentar vocês para alguém, Letícia chamou. Dona Isabel apareceu da sala, se movendo devagar com o apoio de uma bengala. Leonardo ficou impressionado com a dignidade que ela mantinha, apesar das dificuldades físicas. Mãe, este é o Leonardo. Leonardo, minha mãe, Dona Isabel. Muito prazer, Dona Isabel, Leonardo disse, estendendo a mão respeitosamente. Ela o analisou com olhos experientes que já tinham visto muita coisa na vida. Então você é o rapaz que mentiu para minha filha? A pergunta direta pegou Leonardo desprevenido, mas ele decidiu manter a promessa de total honestidade. Sim, senhora. Fiz isso e me arrependo profundamente. Por que mentiu? Leonardo respirou fundo. Porque estava com medo, Dona Isabel. Medo de nunca encontrar alguém que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. E achou que enganar minha filha era a solução? Não havia pensado nas consequências. Foi egoísmo meu. Dona Isabel continuou olhando para ele em silêncio. Minha filha me contou que você se apaixonou por ela. É verdade? É a mais pura verdade que já falei na vida. Nesse momento, um menino pequeno apareceu correndo da cozinha, parando timidamente atrás da avó quando viu o estranho na sala. Pedrinho, vem cá, Letícia chamou carinhosamente. Este é o Leonardo, que eu falei para você. O menino se aproximou devagar, olhando Leonardo com curiosidade. Você é o homem que a mamãe gosta? A pergunta inocente fez Letícia corar e Leonardo sentir o coração acelerar. Seu filho é muito direto, Leonardo disse para Letícia sorrindo. Puxou a família, Dona Isabel comentou, e Leonardo percebeu um tom levemente mais caloroso na voz dela. Posso sentar e conversar com vocês? Leonardo perguntou. Claro, Letícia respondeu. Pedrinho, vai buscar o desenho que você fez hoje. Enquanto o menino corria para o quarto, Dona Isabel se acomodou na poltrona e fez sinal para Leonardo sentar no sofá. Leonardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Dona Isabel disse. Claro, senhora. Você já passou necessidade na vida?
Leonardo hesitou por alguns segundos, lembrando da promessa de honestidade total. Não, dona Isabel. Nunca passei fome, nunca fiquei sem teto, nunca tive que escolher entre comprar remédio ou comida. Então como pode entender nossa realidade? Não posso, Leonardo admitiu. E é por isso que preciso aprender. Preciso que vocês me ensinem. Dona Isabel trocou um olhar com Letícia. Ensinar o quê? Como uma família pode ser tão unida mesmo enfrentando dificuldades? Como sua filha pode ser tão generosa tendo tão pouco? Como vocês conseguem sorrir mesmo quando tudo parece difícil? Pedrinho voltou correndo com um papel nas mãos. Tio, olha o que eu desenhei. Leonardo pegou o desenho e viu traços coloridos que pareciam representar uma família. Quem são essas pessoas? É a mamãe, a vovó, eu e você, Pedrinho disse animado. Leonardo olhou para o desenho sentindo os olhos marejarem. Você me desenhou na sua família? A mamãe disse que você é especial para ela. Então você é especial para nós também. A inocência da criança tocou algo profundo no coração de Leonardo. Ele olhou para Letícia, que estava claramente emocionada com a atitude do filho. Pedrinho, posso te perguntar uma coisa? Leonardo disse, se agachando na altura do menino. Pode. O que você mais gosta de fazer com sua mamãe? Gosto quando ela me conta histórias antes de dormir. E quando a gente faz brigadeiro no domingo. E o que você quer ser quando crescer? Médico, para cuidar da vovó e de outras pessoas doentes. Leonardo olhou para Dona Isabel, que estava sorrindo orgulhosa do neto. Pedrinho, você sabe que sua mamãe também queria ser da área médica? Sério? O menino olhou para Letícia surpreso. É verdade, Letícia confirmou. Eu estudava para ser enfermeira. Por que parou, mamãe? Letícia hesitou, mas Leonardo respondeu primeiro. Porque sua mamãe é uma heroína. Ela abriu mão dos próprios sonhos para cuidar de vocês. Dona Isabel olhou para Leonardo com uma expressão diferente. Havia respeito ali. Leonardo, ela disse, posso te falar uma coisa em particular? Claro. Letícia levou Pedrinho para a cozinha, deixando os dois sozinhos na sala. Minha filha é a pessoa mais preciosa deste mundo, Dona Isabel começou. Ela já sofreu muito. O pai do Pedrinho a abandonou quando descobriu a gravidez. Ela teve que largar tudo para cuidar de mim quando descobri minha condição. Leonardo escutava em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade que Letícia carregava. Ela nunca reclamou, nunca se lamentou. Sempre disse que éramos sua prioridade. Mas eu vejo nos olhos dela que às vezes sente falta de ter alguém que cuide dela também. Dona Isabel, eu quero ser essa pessoa. Querer é fácil, conseguir é outra história. Ela se inclinou para a frente. Você está disposto a amar não só minha filha, mas também aceitar que somos um pacote completo? Eu com minha condição, Pedrinho com suas necessidades. Aceito com o maior amor do mundo. Leonardo respondeu sem hesitar. E está disposto a respeitar nosso jeito de viver, nossa simplicidade, nossos valores? Estou. Na verdade, quero aprender com vocês. Dona Isabel sorriu pela primeira vez. Então você tem minha bênção, mas com uma condição. Qual? Se um dia machucar minha filha novamente, vai ter que se entender comigo. Leonardo riu, percebendo que havia conquistado uma aliada poderosa. Pode deixar, Dona Isabel. Não pretendo desperdiçar essa segunda chance. Letícia voltou da cozinha com Pedrinho e um bolo simples. Pessoal, que tal um café? Durante as horas seguintes, Leonardo viveu algo que nunca tinha experimentado. Uma noite em família real. Jogaram jogos simples, contaram histórias, riram de anedotas bobas. Pedrinho se aconchegou no colo dele para ouvir uma história. E Leonardo sentiu seu coração se encher de um amor paternal que não sabia que existia. Quando chegou a hora de ir embora, Letícia o acompanhou até a porta. Como foi? Ela perguntou. Foi perfeito. Sua família é incrível. Eles gostaram de você, principalmente o Pedrinho. E você? Ainda está com raiva de mim? Letícia ficou pensativa por alguns segundos. Não estou mais com raiva. Ainda estou magoada. Ainda tenho receio. Mas vi você aqui hoje e você parecia genuíno. Era genuíno. Cada segundo foi real. Leonardo, se vamos tentar isso, preciso que você entenda uma coisa. Minha vida é simples.
Não tenho glamour, não tenho luxo. Temos dificuldades reais, problemas concretos. Eu sei, e quero fazer parte dessa vida simples, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas coisas do seu mundo. Letícia, seu mundo me mostrou o que o meu nunca conseguiu. Felicidade verdadeira. Ela sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, sem reservas. Então, vamos devagar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Leonardo repetiu. Ela se aproximou dele e deu um beijo suave em sua bochecha. Obrigada por ter sido sincero com minha família. Obrigado por me dar uma segunda chance. Meses depois, Leonardo havia se tornado parte da rotina da família. Aparecia todo fim de semana, ajudava com as tarefas domésticas, brincava com Pedrinho, conversava com Dona Isabel. Tinha aprendido a cozinhar pratos simples, a consertar coisas quebradas, a encontrar alegria nas pequenas coisas. Sua empresa continuava prosperando sob a supervisão de Rodrigo, mas Leonardo havia mudado completamente suas prioridades. Marina comentava diariamente como ele parecia mais feliz, mais humano. Senhor Leonardo, essa mulher fez um milagre no senhor, ela disse certa manhã. Fez mesmo, Marina. Me mostrou quem eu realmente posso ser. Numa tarde de domingo, enquanto estavam todos na pequena sala assistindo um filme, Pedrinho fez uma pergunta que mudou tudo. Tio Leonardo, você vai casar com a mamãe? Letícia ficou vermelha. Pedrinho! Mas é verdade que pessoas que se gostam casam? Leonardo olhou para Letícia, depois para Dona Isabel, que estava sorrindo discretamente. Pedrinho, o que você acha disso? Eu queria muito. Aí você seria meu papai de verdade. Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Levantou do sofá e se ajoelhou na frente de Letícia. Leonardo, o que você está fazendo? Ela sussurrou. Letícia Santos, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que felicidade não se compra, se constrói. Me deu uma família que nunca pensei que podia ter. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Não é um anel caro. É simples, como nossa história deveria ter sido desde o início. Letícia estava chorando, assim como Dona Isabel. Quer se casar comigo? Quer formar uma família de verdade comigo? Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Pedrinho gritou de alegria e se jogou nos braços dos dois. Dona Isabel aplaudia da poltrona, chorando de felicidade. 1 ano depois, Leonardo e Letícia estavam casados numa cerimônia simples, mas repleta de amor. Dona Isabel havia melhorado significativamente com o tratamento adequado. Pedrinho chamava Leonardo de papai, e Letícia havia voltado para a faculdade, realizando finalmente o sonho de ser enfermeira. Leonardo aprendeu que o amor verdadeiro não se conquista com mentiras ou dinheiro. Se conquista com verdade, paciência e a disposição de se tornar uma pessoa melhor todos os dias. E assim, o homem que fingiu ser pobre para encontrar amor, descobriu que a verdadeira riqueza estava em ser amado exatamente como era. Imperfeito, mas disposto a crescer. Fim da história.